Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, bem sabemos que estamos diante de uma emergência de saúde pública de dimensão internacional e que a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia. Sabemos que estamos diante de uma ameaça coletiva cuja complexidade e dimensão são ainda muito imprevisíveis. Estamos bem conscientes que a situação excepcional que vivemos e a proliferação de casos que se verificaram nestes dias exigem a assunção de medidas excepcionais e urgentes para reforçar ou dotar os serviços de saúde dos meios necessários para que, na medida do possível, possam fazer frente a um problema com esta gravidade. E neste contexto é desde logo prioritário garantir às entidades prestadoras de cuidados de saúde integradas no Serviço Nacional de Saúde a possibilidade de procederem à aquisição sem demoras e com a máxima celeridade dos equipamentos, dos recursos e dos serviços necessários, não só quanto à avaliação de casos suspeitos, mas também no que diz respeito ao tratamento de sintomas e complicações associadas ao novo coronavírus. E é, sobretudo, importante garantir que não haverá quaisquer impedimentos do ponto de vista orçamental que impeçam os serviços de adotar as medidas necessárias para enfrentar o problema de frente e com toda a determinação. É necessário garantir e impedir que as entidades patronais se aproveitem da situação para engordar os seus lucros à custa desta ameaça coletiva ou para penalizar abusivamente os direitos de quem trabalha. Mas é também imperioso avançar com medidas que assegurem as possibilidades de distanciamento social, isolamento profilático e garantir os rendimentos das pessoas nessa situação ou que se encontrem nessa circunstância a prestar assistência aos seus dependentes. Ora, de uma forma ou de outra, a resposta a algumas destas situações em termos globais veio através do Decreto-Lei 10/2020, de 13 de março, cujos resultados falta, contudo, ainda avaliar. Mas para além destas medidas e para além de não haver até agora, por impossibilidade objetiva, qualquer avaliação das medidas tomadas em termos de resultados, os Verdes consideram que, dentro do quadro atual de estado de alerta, o Governo dispõe ainda de espaço para assumir outras medidas antes de se chegar ao extremo ou à necessidade imperativa de se decretar o estado de emergência. E por isso, a subida de patamar com medidas mais drásticas que passem pela suspensão, ainda que parcial, de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, não está ainda, a nosso ver, plenamente justificada, pelo menos enquanto os portugueses continuarem a olhar com serenidade e continuarem a acatar com todo o sentido de responsabilidade as orientações e as recomendações das autoridades públicas, como está a suceder por todo o país e na generalidade dos portugueses. Ou seja, para os Verdes, enquanto se mantiver a quarentena voluntária, não há no imediato necessidade de medidas suplementares que passem pela suspensão dos direitos dos cidadãos. Se fizermos uma análise destes últimos dias, fica claro que as crianças ficaram em casa, mesmo até antes das recomendações das autoridades. Muitos adultos começaram a ficar em casa até antes das recomendações e muitos restaurantes até encerraram antes da tomada das medidas que foram de recomendações se terem generalizado. E nem sequer foi preciso que a Direção-Geral de Saúde viesse publicamente reconhecer que os portugueses estão a respeitar as orientações, não só relativas à quarentena voluntária, mas também de resguardo e ao necessário distanciamento social, porque todos fomos percebendo esse facto que mostra, aliás, que os portugueses têm plena consciência do que é prioritário e daquilo que está em jogo. E, portanto, face a este cenário, os Verdes, respeitando as opiniões que sobre esta matéria outras forças políticas e outras pessoas têm, que são, aliás, igualmente legítimas, consideram que, por enquanto, a quarentena voluntária deve prevalecer sobre medidas mais extremas. Enquanto for possível assumir esse combate em sintonia com a manutenção mínima da nossa vida coletiva, enquanto for possível combater esta ameaça com liberdade, não devemos avançar para um patamar que implique a suspensão de direitos e liberdades dos cidadãos. Admitimos até a possibilidade de vir a justificar-se a assunção de medidas mais drásticas para fortalecer este combate, mas, a nosso ver, não nos parece ainda ser o tempo. De qualquer forma, e apesar das reservas que aqui deixamos relativamente à oportunidade desta declaração, e tendo presente também a delicadeza da matéria que agora tratamos, bem como a dimensão e o alcance da suspensão dos direitos previstos nessa proposta de declaração, os Verdes não se vão opor
à proposta do Sr. Presidente da República, que após ouvir o Governo e o Conselho de Estado, entendeu colocar a esta Assembleia a faculdade de autorizar o seu propósito de decretar o estado de emergência. Resta-nos agora esperar e desejamos-lo com toda a sinceridade que a declaração do estado de emergência, se vier a ser autorizada por esta Assembleia, possa vir a contribuir para fortalecer o combate a esta grave ameaça coletiva e que, portanto, venha a fazer parte da solução para este problema grave que haveremos todos juntos de resolver e ultrapassar. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar este debate, antes de passarmos à votação, para a qual temos um quórum claro, 153 senhoras e